Afonso, meu xará, nos conta agora como foi a partida. Fala aí, xará. Fala, meu amigo Edu Elias, um grande abraço a você, ao fã de esportes, nesta madrugada de terça-feira, que acompanha esta edição do Sport Center. Voltamos aqui do estádio Santa Cruz, ou Arena Nicknet, campo do Botafogo de Ribeirão Preto, onde a segunda rodada do Campeonato Paulista foi encerrada com um empate 0-0 entre Botafogo de Ribeirão, que agora tem uma derrota e um empate na competição, não começou tão bem a equipe da casa, e São Paulo, que fez a sua estreia, porque o jogo da primeira rodada com a Inter de Limeira foi adiado devido à pré-temporada nos Estados Unidos. Foi um jogo com poucas emoções, mínimas emoções para falar a verdade. Tirando o primeiro lance a favor do São Paulo, no primeiro minuto, uma jogada pelo lado esquerdo, que o garoto da base destaque, Rian Francisco, girou e acertou o travessão. O primeiro tempo passou bem tranquilo, sem nenhum perigo. O Rafael fez uma outra defesa, o João Carlos também, mas nada que motivasse o torcedor que compareceu em bom número, mais de 13 mil aqui na Arena Nicknet, pudesse ficar muito empolgado. No segundo tempo, algumas mudanças foram importantes. Por exemplo, a entrada do Douglas Baggio no Botafogo melhorou a equipe da casa. E o Pablo Tomás teve as 3 grandes chances. A primeira, numa falha do Ferrarese, um chute de fora da área, defesaça do Rafael. Na segunda, um cruzamento que ele não chegou. Por pouco ele não escora para dentro da rede. E a terceira, um pênalti marcado pelo árbitro em cima dele do próprio Rafael. Só que o VAR chamou e o pênalti foi retirado. Daí até o fim, poucas emoções. O São Paulo com apenas 9 jogadores profissionais que estavam nos Estados Unidos e 13 garotos da base que deixaram rapidamente Ribeirão Preto, se deslocaram para Araraquara, a 80 quilômetros daqui, para o jogo semifinal da Copinha amanhã contra o Criciúma. Terminada a partida, nós ouvimos o técnico Maxi Cubeiras, que substituiu a Zubeldia, que está voltando neste momento dos Estados Unidos para São Paulo, e ouvimos também o Rian Francisco, jogador da base destaque do São Paulo, e o goleiro Rafael. Vamos acompanhar a entrevista destes 3 personagens. Os chicos que acá jugaron este partido lo hicieron con mucha seriedad. Tratamos de armar un equipo con algunos jugadores de experiencia para que transmitan seguridad a los jóvenes que se iban incorporando. Y creo que fue positivo, el juego fue positivo. Obviamente que siempre hay que seguir trabajando para mejorar. Y con los jóvenes, que bueno, algunos tuvieron su oportunidad de debutar, de demostrar, y lo hicieron muy bien. O nervosismo acho que todo mundo tem, né? Um momento muito especial, um sonho realizado. Consegui estar aquela bola na trave, deu um alívio, e também os jogadores foram muito importantes, o Sabino, o Arboleda, o Rafael, os caras mais experientes, deram todo o apoio pra gente dar base e pra gente entrar confiante. No início, um jogo muito difícil de jogar aqui contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É claro que gostaríamos muito da vitória, viemos para ganhar o jogo, mas é início de trabalho ainda, a gente está ainda em fase de preparação inicial, então isso acaba que fisicamente eles já vêm de uma preparação muito maior do que a nossa, e aí tecnicamente também a gente vai devagarzinho tomando forma e buscando o nosso melhor nível. A delegação principal do São Paulo está voltando para a capital paulista, terá folga nesta terça-feira. Os jogadores que estão retornando dos Estados Unidos chegam no final da madrugada a Campinas, no CT no início da manhã, e também ganham a terça-feira de descanso. A partir de quarta-feira, todos os profissionais estarão à disposição do técnico Zubeldia, já pensando no segundo jogo da temporada de forma oficial contra o Guarani, quinta-feira no Morumbi. E no domingo tem clássico contra o Corinthians. Já a base do São Paulo enfrenta em Araraquara o Criciúma. Se conseguir a vitória nesta terça-feira, vai para a final da Copa São Paulo, dia 25, em local ainda a ser definido pela Federação Paulista de Futebol. Aqui do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, eu volto com você, Eduardo Elias. Boa sequência de esportes. Vamos lá. Tivemos aí a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E todo mundo já sabia que o São Paulo não entraria com seu plantel principal por razões óbvias. Sim, o São Paulo foi perder tempo lá nos Estados Unidos, naquele torneio que não vale absolutamente nada. Mas para passear é bom, né? E se você conseguiu acompanhar essa partida, você viu que não foi um jogo bom, né? Foi bem fraco, bem abaixo da média.
normal, né? Eu mesmo tenho bom senso, eu não vou criticar principalmente os jogadores do São Paulo, porque o São Paulo estava retalhado e a gente já sabia que isso ia acontecer. Eu mesmo não coloquei a mínima da expectativa para esse jogo. E uma observação, a transmissão em si estava pior do que a própria partida. Eu não tenho paciência para isso, né? Peguei meu fone de ouvido e escutei o jogo pelo rádio. E eu vou te contar um negócio, eu me arrependi amargamente. Antes eu tivesse continuado tentando assistir o jogo pela TV, eu acho que eu me irritava menos. Porque nessa rádio que eu sintonizei, eu escutei uma besteira absurda. Os caras passaram o tempo todo esculachando a partida, pisando no produto que eles estavam ofertando para quem estava acompanhando. Mas ok, concordo, o jogo não foi legal. Nenhum dos dois jogaram bem, simples assim. Mas aí me aparece um repórter e disse que nos seus mais de 35 anos de profissão, ele nunca viu um jogo tão feio como esse. Camarada, vai exagerar lá na Casa do Chapéu. Para você ter uma ideia, o mais coerente entre todos que estavam ali era o Capelanes. Sim, ele mesmo, do Jogo Aberto. E quanto ao repórter que disse que nos seus mais de 35 anos de profissão, esse foi o jogo mais feio que ele viu, eu gostaria de saber onde ele estava nos últimos 15 anos. Né? Porque o futebol brasileiro está assim, meu irmão. Principalmente campeonatos regionais. E um detalhe, esses dias o Neymar estava conversando com o Romário e falou para o Romário que não acompanha a Série A do Campeonato Brasileiro por causa da baixa qualidade das partidas. Então quer dizer, se a Série A do Campeonato Brasileiro tem os jogos horríveis, é a grande maioria, imagina os campeonatos estaduais. Independente do time que você torce, eu acho que temos que ter muita paciência com nossos clubes do coração nesse início de trabalho na temporada. Né? Tem muitos aí que estão trocando de treinador. O meu time mesmo não trocou de treinador, mas chegaram jogadores, saíram outros. Na verdade, saíram muito mais do que chegaram até agora. Né? O São Paulo fez uma limpa, então demora um pouco para engrenar. É assim que acontece. Você vê uma partida dessa, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo todo retalhado, e querer assistir uma final de Libertadores da América, aí é complicado. Principalmente para o rapaz ali que tem mais de 35 anos de profissão. O que ele esperava assistir numa partida dessa? Fala para mim. Final de Libertadores? Mas otimista que sou, eu consegui tirar duas situações positivas dessa partida, a começar pelo resultado. O São Paulo, do jeito que estava, totalmente desconfigurado, conseguiu empatar fora de casa, com um time que não é bobo não, hein? E a outra coisa positiva foi a personalidade do Rian Francisco, que no vídeo passado eu falei Ryan, né? Mas quando tem aquele tal de Y ali, a gente se confunde um pouco, tá? Mas o moleque joga demais. Esse daí é o cara que talvez vai colocar o Caleri no banco de reserva. Escuta o que eu tô te falando. Ou melhor, salva esse trecho do vídeo, certo? E o melhor lance do São Paulo na partida saiu dos pés dele. Aquela virada que ele bateu e a bola pegou no travessão. Se essa bola entra, rapaz... Rian Francisco tem 18 anos de idade, um pouco mais de 2 anos ele joga na categoria de base do São Paulo e já marcou quase 100 gols. Esse moleque é o novo Ronaldo fenômeno do futebol brasileiro. Salva mais essa parte do vídeo, por favor. E sinto lhe dizer, mas esse rapaz não vai ficar muito tempo no São Paulo, tá? E eu sei perfeitamente que o contrato dele vai até 2028, a multa está quase 400 milhões de reais, mas se a gente converter isso daí para euros, dá cerca de 60 milhões de euros. E para os clubes da Europa lá, os clubes de ponta, isso não é nada. Só para resumir, o Rian Francisco colocou o Estevão em um bolso e o Endrick no outro bolso. Simples assim. Ah, Renato, mas o Endrick, com a mesma idade que o Rian, está jogando no Real Madrid. Sim, o Palmeiras tem bons vendedores, né? Tem caras de negócio lá na diretoria. O São Paulo não. Nesse caso, o produto do São Paulo é bem melhor que o produto do Palmeiras. Só que os vendedores do São Paulo perdem feio para os vendedores do Palmeiras. Mas se por um acaso o Rian não for vendido e ficar até o final do seu contrato no São Paulo, que eu acho impossível, né? Mas vamos imaginar aqui. E claro, se ele conseguir manter a pegada que ele vem tendo na base, já no time profissional, em 3 temporadas ele será um dos maiores artilheiros do São Paulo no século. Temos em primeiro o Luiz Fabiano, em segundo o Rogério Ceni e em terceiro lugar o Luciano. Do Luciano ele passa fácil, hein?
E mesmo sem aquele trio ofensivo, agressivo que o São Paulo tem, né, o trio insano, Ferreirinha, Oscar e Lucas Moura, ele quase fez gol em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Imagina quando esse trio voltar e ele tiver a oportunidade de jogar no lugar do Calleri, certo? E ele pode colocar o Calleri no banco de reserva, viu? Isso aí você pode ter certeza, tá? E então é isso sobre o jogo em si, não fique ansioso, por favor, tá? Quando esse trio que eu falei voltar, as coisas vão mudar. São Paulo, se entrasse com o time titular contra o Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo passaria fácil por eles, né? Com goleada, diga-se de passagem. Mas infelizmente não deu, tá? Sobre o Rian, o novo Ronaldo Fenômeno do futebol brasileiro, faço votos que ele seja muito feliz no São Paulo Futebol Clube, tá? Mais do que já vem sendo. E sobre o Luiz Fabiano, que é o maior artilheiro do São Paulo no século, você não faz ideia na notícia que jogaram no ar. Eu vou colocar para você ver, dá uma olhada. Uma notícia bombástica. Luiz Fabiano voltará a jogar. Vai ter despedida do Fabuloso? Vai ter, Tá confirmado agora mesmo? Tá confirmado. Morumba? Morumba. Meio do ano ou final do ano? Última vez que eu vou vestir a camisa. Vai ter mesmo? O Casares confirmou? Dentro do campo. Olha lá, Fora Esporte, Luiz Fabiano finalmente fará sua despedida merecidíssima com o manto tricolor. Será um prazer, um privilégio. Última vez. Prazer foi estar com você. Até que enfim o Júlio Casares criou vergonha na cara e vai proporcionar um jogo de despedida para o Luiz Fabiano, né? Poxa, já podia até colocá-lo para jogar no Campeonato Paulista. Não seria ruim. Luiz Fabiano, fora de forma, eu acho que ainda consegue render alguma coisa, hein? Logicamente que eu tô brincando, tô sendo irônico, faz muito tempo que o Luiz Fabiano não joga, né? Mas ele fez muito por nós e sim, ele merece essa despedida, tá? E esse jogo provavelmente vai ser no final do ano, aquelas tradicionais peladas que acontecem, né? E se você tiver a oportunidade de ir ao Morumbis ver a despedida do Luiz, vai lá, tá? Até rimou agora. E depois dessa notícia bombástica que alegrou aí os São Paulinos, eu, Renato, agradeço a sua presença até o final do vídeo, vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima.